Estamos de volta para o segundo vídeo dessa sequência de explicações. Paramos então quando falamos ali das indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Por último, nós temos a indústria de bens intermediários. Essas indústrias ocupam um papel fundamental, pois elas criam peças de reposições e reparos. Um exemplo: se um automóvel danifica, por exemplo, uma bateria, se não houvesse a indústria intermediária, você teria que jogar o carro fora. Claro, um absurdo, né? Mas, graças à indústria intermediária, existe a fabricação de novas baterias, a qual você vai substituir a velha e o carro vai continuar funcionando normalmente. Vamos pegar um outro caso. Quando vamos imaginar que você quebra a película de um celular, se não tivesse a indústria intermediária, você teria que simplesmente descartar esse celular. Como existe a indústria intermediária para a fabricação das peças e componentes desse celular, você continuará usando ele tranquilamente. Então, esses são os tipos de indústrias que nós temos. As indústrias, elas foram evoluindo ao longo do tempo. Em alguns locais vão formando verdadeiros parques industriais, como é o caso do chamado ABCDMOR Paulista, né, que seria Santo André, São Bernardo dos Campos, São Caetano do Sul, Diadema, Marília, Matão, Osasco, Ribeirão Preto. Então nós temos aí uma gama de cidades que vão formar aí um grande complexo industrial, ok? Se destacando nos mais diversos estilos de indústria. Indústrias de bens de consumo, indústria de bens de produção, indústria intermediária, extrativista e assim sucessivamente. A indústria ela passou por um processo histórico e durante o processo de evolução histórica ela passou por três fases. A primeira fase é a chamada fase artesanal. Era o momento que tudo era fabricado à mão, custando muito caro, sendo muito lento e oneroso. Portanto, tudo era feito sob encomenda. Essa fase ocorre aí a partir das grandes navegações do século XV e vão até o século XVI. No século XVI, a demanda por produção já estava muito elevada, muita gente querendo consumir e pouca velocidade na produção, porque os artesãos fabricando à mão não davam conta. Portanto, a indústria ela vai passar por um processo de transformação a qual começam a surgir máquinas. Claro que máquinas aí manuais, movimentadas pela força motriz humana, mas que já ganhavam aceleração no processo. Como, por exemplo, era muito mais fácil costurar com a máquina a pedal ou a manivela do que com agulha e linha. Então, isso seria só para vocês entenderem a diferença que ocorre aí com a manufatura. Na terceira fase, chamada de fase moderna, nós também podemos chamar de maquinofatura. É o momento quando ocorre a grande revolução industrial do século XVIII, em 1760, quando surge a máquina a vapor e toda a produção passa a ser automatizada, ou seja, funcionando a eletricidade, trabalhando sozinha, onde o ser humano passa apenas a ser o coordenador dessa máquina, alguém que vai supervisionar essa máquina para que ocorra tudo direito dentro dos padrões esperados. Diante disso, vai ocorrer também a segunda Revolução Industrial de 1860, 1870, quando essas máquinas elas se tornam ainda mais rápidas, mais evoluídas e com isso aumentando o processo produtivo. Dessa maneira, então, nós temos aí os avanços e evoluções da indústria dentro do Brasil e do mundo. Dentro dessas revoluções vão ocorrer também algumas teorias que vão nortear todo o processo de produção industrial, sendo elas o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Cada um apresenta uma característica diferenciada. Dentro do Taylorismo, a produção deveria ser rápida, no mínimo de tempo. Portanto, surge a frase tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido se produzisse, mais rápido se acumulava, mais rápido ocorreria os lucros. Não pensava-se aí no trabalhador, e sim no processo produtivo.